temos 2 minutos aí para aguardar. Aí, não, se ela está atrasada. 2h05 já. É verdade. Vamos consertar aí, vamos. Tá enrolando a gente o celular. 2h07 já no meu aqui. Quem é que. Simone, peça alguém para. Então vamos. Obrigado, meu amigo. Vou pelo relógio, mesmo, pelo correto. Às 14h07 do dia 24 de setembro do ano 2019, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu tenho uma proposição fazendo à Corte. Uma moção de congratulações. No dia de ontem foi comemorado o aniversário do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alarico, que é um parceiro da instituição, da nossa instituição, a gloriosa Polícia Militar, e o seu representante aniversariando no dia de ontem. Então eu faço essa proposição, todos de acordo? De acordo. E o MP se associa, Secretaria para os Expedientes. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Cornélio Alves. Doutor... Sem nenhuma proposição, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo. Doutor Vladimir. Sem comunicações, sem proposições. Doutora Adriana. Sem proposições, senhor presidente. Me parece que hoje é o retorno do doutor Adriana, ou já fui na sessão passada? Não, sessão passada eu e o doutor Vladimir regressamos. Então, Quando passa de uma semana para outra, iniciemos os julgamentos. Eu estou com o braço direito complicado, viu? Idade. E tem um deles que demanda quórum completo na relatoria do desembargador Cornélio. Está em mesa, desembargador Cornélio? Qual é, doutor? É o... Deixa eu... É Acho uma que é AIG. amanhã. É amanhã. É amanhã? É quarta-feira. Desculpa. Então, o primeiro deles, prestação de contas número 601-163, dígito 72, o ano 2018. Relatoria do desembargador Cornélio Alves. Requerente Laílson Rosalino Mota. Advogado doutor Bruno Gomes de Souza. Está em mesa, desembargador Cornélio? Tá. Trata-se de prestação de contas. Em nome de Laílson Rosalino Mota, candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer pela não prestação de contas em exames, diante da ausência de instrumento de procuração para a constituição de advogado. Está a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Devidamente citado, o candidato permaneceu omisso na apresentação da procuração do advogado. O relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? De acordo com o parecer da comissão e também do Ministério Público, eu voto pelo julgamento das contas como não prestadas por Laílson Rosalino Mota, alusivas à candidatura de deputado estadual nas eleições de 2018, nos termos do artigo 7764, parágrafo 6 da resolução 23.553 do TSE, aplicando-lhe, consequentemente, a penalidade prevista no artigo 83, inciso 1 do mesmo diploma legal, que determina que o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, determinando a devolução ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias após o trânsito julgado da quantia de R$ 26,32. É como voto. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 600-977, dígito 49, ano 2018, relator desembargador Cornélio Alves, requerente Francisco Ubiraci Feitosa Pascoal, advogado doutor Joel Canela de Oliveira Neto. Tem mesmo, desembargador Cornélio? Sim, prestação de contas de Francisco Ubiraci Feitosa Pascoal, candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência para que o candidato sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas.
devidamente intimado, o candidato não apresentou manifestação acerca do relatório preliminar. A comissão de análise emitiu parecer técnico, conclusivo, opinando pela aprovação com ressalva das contas. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Após o decurso de prazo sem que o candidato tenha manifestado sobre o relatório preliminar de diligências, a comissão de análise apontou que subsistiram as seguintes falhas. Primeiro, na apresentação dos extratos das contas bancárias. 2, divergência entre beneficiários cadastrados pelo candidato no SPC Web e que os que constam nos exames bancários. 3, não registro de gastos eleitorais no valor de R$ 2.000 com recurso do Fundo Especial de Fundo de Campanha. No item 1, a comissão de análise informa que o candidato não apresentou os extratos de contas bancárias destinadas à movimentação do recurso do fundo partidário, né, e outros recursos. Contudo, consta dos autos extratos apresentados pelo candidato referente a 3 contas bancárias, quais sejam 32.625x, 34.6268 e 34.624, dígito 1, correspondente respectivamente ao fundo partidário, ao fundo especial e outros recursos. O extrato referente ao fundo partidário é referente ao período de 28/8/2018 a 10/9/2018, data que foi impresso, não contemplando todo o período da campanha. Quanto ao fundo especial, foram apresentados 2 extratos. O primeiro é uma forma definitiva, referente ao período de 28/8/2018 a 15/10/2018, apresentando saldo negativo de R$ 7,30. E um segundo, sem valor legal, referente ao período de 10/10/2018 a 26/10/2018, sem qualquer saldo. Por fim, foram apresentados 2 extratos referentes a outros recursos. O primeiro, em sua forma definitiva, referente ao período de 20/8/2018 a 10/9/2018, data que foi impresso, não contemplando todo o período de campanha. E o segundo, sem valor legal, referente ao período de 10/10/2018 a 26/10/2018. Assim, seja por não contemplar todo o período da campanha, seja por não apresentar validade legal, os extratos apresentados pelo candidato estão em desacordo com determinado no artigo 56, inciso 2, alinear da Resolução 23.553. Em que pesa essa irregularidade, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais fez consulta referida de extratos no Sistema Auxiliar de Análise, o SPC Web. Sendo assim, a impropriedade detectada é compreendida como mero erro formal. Eu cito uma decisão e, na sequência, digo o seguinte: essa decisão da juíza Adriana Cavalcante, né? E com relação ao item 2, trata-se de divergência apontada pela comissão de análise entre beneficiários de despesas registradas na prestação de contas e os constantes nos extratos bancários. Da análise dos documentos constantes nos autos, ID 228221, constata-se que as despesas mencionadas foram pagas pelo candidato através de cheques nominais e devidamente registrados em nome de seus beneficiários no sistema SPCE, sendo posteriormente compensados em contas bancárias de terceiros, de onde se conclui que foram endossados. O pagamento através de cheque nominal é uma das formas exigidas para despesas de campanha nos termos do artigo 40 da Resolução 23.533 do TSE, que eu transcrevo o artigo 40 aí. Assim, comprovando o prestador de contas que efetuou mencionados pagamentos nos termos estabelecidos pela norma de regência, não havendo como impedir que os beneficiários dos cheques os endossassem, nem mesmo qualquer vedação da resolução em comento quanto a esta prática, não há que se falar em irregularidade quanto aos pagamentos dessas despesas. A questão foi amplamente debatida no julgamento recente deste tribunal, PC 0601 33174, restando pacífico o entendimento de que não há impedimento à realização do endosso pelo beneficiário do cheque nominal. No que pertine ao item 3, o órgão técnico deste tribunal identificou, após consulta ao SPCE e aos extratos eletrônicos, despesas pagas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
através do cheque 850028, no valor de R$ 2.000, sem haver, por parte do candidato, o devido registro de sua prestação de contas ou apresentação do documento fiscal para justificar esse gasto. Em inobservância ao disposto no artigo 56, inciso 1, letra G, inciso 2, letra C, combinado com o artigo 63 da Resolução 23.533. Intimado para se manifestar sobre a divergência e análise após o relatório preliminar para expedição de diligência emitido pela comissão, o candidato permaneceu silente. Assim, não há sequer como averiguar se o mencionado pagamento é referente a gastos eleitorais no artigo do artigo 37 da mencionada resolução. A omissão em comento é irregularidade grave, pois afasta a prestação de contas de despesa realizada com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e que nela deveria constar, comprometendo a sua confiabilidade e transparência por dificultar a ampla fiscalização por parte da Justiça Eleitoral dos gastos de campanha, ensejando a sua desaprovação. Eu transcrevo os julgados. Tratando-se de uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem comprovação do candidato de sua regularidade, deve o valor ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da citada resolução. Posto isso, conforme demonstrado, a prestação de contas contém irregularidade, incluindo uma de natureza grave, que seria essa omissão de despesa com recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo sua desaprovação medida que se impõe por comprometer a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas apresentadas por Francisco Biraci Feitosa Pascoal, alusivas à candidatura de deputado estadual nas eleições de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 3 da Resolução 23.553, determinando a devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito julgado, da quantia de R$ 2.000 referente a despesas não comprovadas, oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É como voto. Alguma divergência? Com o Com o relator. relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601.527, disco 44, ano 2018. Relator, desembargador Cornélio Alves. Requerente, Ediessé Souza Costa Filha. Advogado, doutor Amós, deve ser, do Vale Moraes. Está em mesa, desembargador Cornélio? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Ediessé Souza Costa Filha, candidato ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer para expedição de diligência e para manifestação da candidata a respeito das inconsistências apresentadas na prestação de contas, quais sejam a ausência de status bancários e de documentação comprobatória de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A candidata foi notificada para se manifestar sobre o referido relatório, mas permaneceu silente. A Comissão de Análise de Contas, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, sem prejuízo da devolução ao erário, conforme a falta de comprovação de despesas com recurso do Fundo Especial de Campanha. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Por resumir, ante o exposto, eu estou votando em consonância com o parecer da comissão e também do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas apresentada por Ediessé Souza Costa Filho, alusiva à candidatura de deputado federal, nos termos do artigo 77, inciso 3 da Resolução 23.553, sem prejuízo da devolução ao erário, no prazo de 5 dias após o trânsito julgado, da importância de 21.000, referente à falta de comprovação de despesa do Fundo Especial de Campanha, que ela não conseguiu comprovar esse valor. Então, é como voto. Alguma divergência? Senhor presidente, só uma Pois não. informação. O relator está desaprovando as contas em razão desse item 3, que são a pouca comprovação da realização de despesas com o fundo eleitoral. E aponta 3 despesas. Uma em favor de Gile
Villeneuve da Silva Maia e outra Francisco Haroldo de Paiva Júnior e uma terceira em nome de Cine Vídeo Limitada. Quanto a essas duas primeiras, Gilles Villeneuve e Francisco Haroldo, a irregularidade decorre do fato do pouco detalhamento da nota fiscal e da não apresentação de contrato dessas locações. E, inclusive, o relator aponta um precedente recente da relatoria do juiz Ricardo Tinoco, em que a Corte posicionou-se nesse sentido, mas, inclusive, naquele precedente, eu me posicionei no sentido oposto ao como a Corte julgou, porque eu entendia que a nota fiscal já estava suficientemente comprovando suficientemente a realização da despesa e atendia com satisfação a exigência do artigo 63 da resolução. Então, nesse sentido, eu vou manter o meu entendimento daquele julgamento e vou entender que as despesas realizadas com os fornecedores Gilles Villeneuve e Francisco Haroldo, que somam R$6.000, estão regulares. E, portanto, eu acompanho o relator apenas em relação à despesa em favor do fornecedor Cine Vídeo Limitada, porque, quanto a esse, não houve comprovação nenhuma sequer da nota fiscal no valor de R$15.000. Então, no resultado, eu acompanho o relator pela desaprovação, mas afastando essa irregularidade dessas outras duas despesas e determinando a devolução do valor de R$15.000, que é o relativo a esse fornecedor Cine Vídeo. Então, acompanho parcialmente o relator afastando isso daí, mas no resultado, acompanho o relator pela desaprovação. Doutor Vladimir, deixa eu só compreender. São três três pontos. Vossa Excelência discorda do primeiro e do segundo. Mantém o terceiro como fundamento para a desaprovação. Diminui o valor da devolução para R$15.000. Para R$15.000. Nós julgamos um igual da relatoria, cita até o acordo. Exato, o desembargador cita o precedente. O desembargador Cornélio mantém o voto. Mantém, o que foi o que decidido aqui semana passada. Doutor Carlos Wagner, como eu, naquela oportunidade, eu tinha acompanhado também a divergência, entendendo que a nota fiscal que tinha sido juntada à época no processo lá, paradigma, era suficiente, e aqui também eu acompanho a divergência pedindo venha nesta parte apenas ao eminente relator. Perfeito. Doutor José Dantas de Paiva. A devolução fica quando, doutor? Mesmo valor? 15.000. 15.000. Eu acompanho também a divergência nesse sentido, porque nós voltamos com esse entendimento e como o valor, inclusive, aqui é bem menor, perfeito, sequer seria necessário, por exemplo, se apurar. A regularidade do documento existe, eu acompanho a divergência. Agora, se fosse um valor maior, poderia até pensar na possibilidade de se apurar alguma ilegalidade nesse pagamento em relação às notas fiscais. Perfeito. Doutor Ricardo Tinoco. Doutora Adriana. Eu também vou acompanhar o relator integralmente, excelência, até porque eu me posicionei desta forma no julgamento da semana passada, no sentido de que a descrição que constava nas notas naquela ocasião, e me parece que nesta também, não era suficiente. Então, eu vou acompanhar integralmente o relator. Eu vou pedir venha ao relator, vou acompanhar a divergência e proclamo o resultado. A unanimidade, desaprovada as contas prestadas por EDS Souza Costa Filho. E a devolução ficaria 15.000? Com a devolução de R$15.000. Vencidos o relator. Vencidos em parte o relator, Dr. Ricardo Tinoco e doutora Adriana, que determinavam a devolução de R$21.000. Permanece redator para o acordo o desembargador Cornélio Alves. Na sequência, prestação de contas número 601, 122, dígito 08, ano 2018, relator desembargador Cornélio Alves, requerente Gláucia Paiva Virgínio, advogado Dr. Caio Vitor. Está em mesa? Sim, trata-se da prestação de contas apresentada por Gláucia Paiva Virgínio, candidato a cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência para que a candidata sanasse suas falhas apontadas, apresentando esclarecimentos dos documentos necessários ao exame das contas. Após manifestação da candidata, com a apresentação de documentos complementares, a unidade técnica pronunciou-se pela desaprovação das contas em parecer conclusivo. Está a se pronunciar a Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, também opinou pela desaprovação das contas.
A candidata apresentou manifestação após a emissão do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Após a apresentação de documentos em sede de diligência, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais apontou que subsistiu a seguinte falha: despesa realizada com combustível sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículo. Na ID 233571, consta a nota fiscal eletrônica número 889, referente à aquisição de gasolina comum e gasolina aditivada, no valor de R$ 2.000. O documento fiscal, no campo Informações Complementares, registra que a referida nota refere-se aos cupons fiscais 0020-1017, 0020-1031, 0020-1033, 0020-1043, 0020-1044, 0020-1061, 0020-1063, 0020-1099. A requerente aduz que a despesa foi utilizada pela própria candidata no veículo de sua propriedade. Seria um Chevrolet Onix 1.0. Contudo, a mesma não registrou a referida doação estimável na prestação de contas. Apenas anexou PJE o certificado de registro e licenciamento de veículo. Conforme o artigo 63, parágrafo 3, inciso 3º da resolução 23.553, o candidato está desobrigado a apresentar o termo de cessão de automóvel de sua propriedade. Todavia, no parágrafo 4º do referido artigo, mantém a obrigatoriedade do registro da doação na prestação de contas. Logo, persistiu irregularidade, constata o artigo 63, parágrafo 4º da referida resolução. Acerca do tema, esta Corte Eleitoral, em recente julgado, entendeu que a referida irregularidade caracteriza uma falha formal sem o condão de macular a transparência na prestação de contas. E eu transcrevo o acórdão, também do juiz Ricardo Tinoco de Góes, em caso semelhante, e digo o seguinte: logo não foram detectadas falhas na prestação de contas que comprometessem a regularidade e transparência. Ante o exposto, voto pela aprovação com ressalva das contas apresentadas por Gláucia Paiva Virgínio, alusivas à candidatura a deputado federal nas eleições de 2018. É como voto. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator, senhor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte: prestação de contas número 601, 575, dígito 03, o ano 2018. O relator Dr. Carlos Wagner. Requerente Rayane Barbosa da Silva. Advogado Dr. Doni Alisson. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata de prestação de contas apresentada por Rayane Barbosa da Silva, candidata não eleita ao cargo de deputado estadual, referente à movimentação de recursos da campanha eleitoral de 2018. Após a regularização da representação processual, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação, considerando que haveria uma irregularidade consistente na ausência de abertura de conta bancária em nome da candidatura, em violação à resolução do TSE 23.553 de 2017. Nesta mesma balada, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas. Posteriormente, a candidata foi determinada a renovação da intimação para pronunciamento acerca das falhas. Regularmente intimada, a prestadora de contas manifestou-se aduzindo que agiu de boa fé ao declarar a ausência de recursos na sua campanha, acrescentando que não foram detectadas na escrituração contábil irregularidades e que a providência relativa à abertura de contas bancárias estaria prejudicada em face de sua renúncia à candidatura ao cargo de deputado estadual. Ao final, pugnou pela aprovação das contas, com ressalva ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a despeito da alegação da prestadora de contas, no sentido de que haveria boa-fé, é posição pacífica desta Corte, no sentido de que a falta de abertura de conta bancária específica destinada ao fluxo de recursos privados obtidos em benefício da candidatura constitui irregularidade grave e insanável, ensejando, portanto, a desaprovação da prestação de contas e, assim como voto, considerando que não é possível aplicar a espécie os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e, diante
desse cenário, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas apresentadas pela candidata Rayane Barbosa da Silva. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601, 319, dígito 60, o ano 2018. O relator Dr. Carlos Wagner, requerente Joanilson de Paula Rego, advogado Dr. David Dionísio da Silva Alves, interessado Arcelino Douglas de Azevedo Leitão, não há advogado cadastrado, assim como Josué de Oliveira Moreira, também sem advogado cadastrado. Ok. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas apresentada por Joanilson de Paula Rego e os seus respectivos suplentes, Arcelino Douglas de Azevedo Leitão e Josué de Oliveira Moreira, candidatos não eleitos aos cargos de senador e suplentes desse cargo eletivo, referente à movimentação de recursos da campanha eleitoral de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais, em parecer técnico conclusivo, considerou que foram apresentadas as informações e peças exigidas para a formalização das prestações de contas, exceto os extratos bancários da conta aberta em nome do suplente Josué de Oliveira Moreira. Apesar da omissão, a unidade técnica informou inexistir prejuízo à regularidade, uma vez que em consulta ao sistema SPC Web foi possível visualizar os extratos eletrônicos e confirmar a ausência de movimentação financeira informada na prestação de contas. Daí porque opinou pela aprovação das contas com ressalvas, e foi nesse sentido que a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, já é posição deste tribunal no sentido de que, em que pese não serem apresentados os extratos de contas bancárias que foram eventualmente abertas por ocasião da campanha eleitoral, se for possível de aquilatar a movimentação financeira através do sistema SPC Web, se constitui em mera irregularidade formal, nem sequer irregularidade, mas um vício, uma falha formal, a não comprometer o exame das contas, e nesse sentido já é posição nossa, no sentido que deve ser aprovada com ressalvas, com a posição das devidas ressalvas, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional, voto pela aprovação com ressalva das contas apresentadas por Joanilson de Paula Rego, candidato não eleito ao cargo de senador, referente à movimentação de recursos da campanha eleitoral 2018, o titular da candidatura e dos seus respectivos suplentes, Arcelino Douglas de Azevedo Leitão e Josué de Oliveira Moreira. Como voto, senhor presidente? Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601, 343, dígito 88, ano 2018. O relator Dr. Carlos Wagner, requerente Antônia Erinalda Soares, o advogado Dr. Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Traço de prestação de contas apresentado por Antônia Erinalda Soares, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual, referente à movimentação de recursos da campanha 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais identificou, em seu parecer conclusivo, 3 irregularidades que comprometem a integralidade e a confiabilidade da escrituração contábil, e, ao final, opinou pela desaprovação das contas, e seriam esses três irregularidades. Primeira delas, a ausência de dados no sistema de prestação de contas eleitorais, SPCE, relativos ao registro da conta bancária aberta em favor da candidatura e a retificação do valor correspondente à doação estimável recebida de outro prestador de contas. B, realização de despesa cujo pagamento não transitou pela conta bancária de campanha, detectada em procedimento de circularização. E C, não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com essa análise técnica, manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? A primeira das irregularidades, que foi apontada pela Comissão de Análise de Contas, diz respeito à ausência de dados no sistema de prestação de contas eleitorais. E essa, conforme inclusive pacífica jurisprudência desta Corte, entende que
se trata de mera falha formal a não comprometer um juízo de reprovação das contas. No entanto, no tocante aos dois outros pontos, que seriam realização de despesa cujo pagamento não transitou pela conta bancária de campanha, detectada em procedimento de circularização, e não comprovação de despesas realizadas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu entendo que se tratam, inclusive em sintonia com o entendimento desta Corte, que se tratam de irregularidades graves que comprometem, de fato, o exame fiel dessa prestação de contas, da escrituração contábil, sobretudo porque, em relação ao primeiro deles, em que eu considero que há uma irregularidade grave, uma despesa atrelada à nota fiscal no valor de R$ 150, cujos documentos bancários não evidenciam seu trânsito pela conta de campanha, circunstância que revela vício grave e insanável em prejuízo à transparência, confiabilidade e regularidade das contas, e, portanto, apta, capaz de gerar a sua reprovação. Em relação ao segundo, da não comprovação das despesas realizadas com recursos do FEFC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ficou bem evidenciado, conforme informações veiculadas pela Comissão de Análise de Contas em sua análise técnica, que foram recursos, despesas custeadas com recursos públicos oriundos, que obrigam o prestador de contas a apresentar os comprovantes das receitas. E essas comprovações, que deveriam ser feitas por documentação fiscal, não foram feitas, razão pela qual, em relação a esta irregularidade, também a considero grave, insanável, e no conjunto das duas irregularidades, voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de desaprovar as contas apresentadas pela candidata Antônia Erinalda Soares, postulante ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, e determinar, por conseguinte, a prestadora de contas ao recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento, o correspondente a R$ 2.150,08 com juros e correção monetária. É como voto, senhor presidente. Doutor José Dantas. Acompanho o relator, senhor. Doutor Ricardo. Com o relator. Doutor Vladimir. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Barra do Cornélio. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte: prestação de contas número 601.521, distrito 37, ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva. Requerente, Cláudio Henrique de Sá Rodrigues. Advogado, doutor Josué Pinheiro de Lima Sobrinho. Está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Cláudio Henrique de Sá Rodrigues, referente à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais não detectou quaisquer irregularidade na prestação de contas sob exame, razão pela qual opinou pela aprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral também se pronunciou pela aprovação das contas e é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, não foi detectado qualquer irregularidade na prestação de contas do requerente, e por esse motivo, em consonância tanto com o parecer da equipe técnica do TRE, quanto pela manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas de Cláudio Henrique de Sá Rodrigues, relativas à sua campanha para o cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte: prestação de contas número 601.82 de 78, o ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva. Requerente, Jadelson Jacques Salles de Lima. Advogado, doutor Pedro de Souza Siqueira. Está em mesa, doutor Zé Dantas? Senhor presidente, eu estou tirando esse processo de mesa. Perfeito. E adiando para uma outra oportunidade. Não mesa. Tendo em vista que descobri 5 minutos antes da sessão que ele juntara ontem à noite uma série de documentos e nós não temos como apreciar. Então, estou tirando de pauta sem qualquer julgamento prévio ou de liminar para poder decidir. Perfeito. O seguinte: retirado de mesa ou de mesa? Vem amanhã?
Não, eu vou tirar de pauta. pauta. Retirado de pauta. Perfeito. Então, o processo anteriormente identificado, retirado de pauta. Seguinte, prestação de contas número 601-069, dígito 27, ano 2018. O relator, doutor Ricardo Tinoco de Góes, requerente Daniele de Souto Silva, advogado doutor Caio Vitor. Está em mesa, doutor Ricardo? Em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Prestação de contas da candidata Daniele de Souto Silva, eleição para deputado estadual em 2018. A comissão emitiu o relatório preliminar de expedição de diligências. A candidata foi intimada para complementar as informações e saneamento das falhas. A candidata apresentou documentação. Depois, com o retorno dos autos para análise, a comissão emitiu parecer opinando pela aprovação e a Procuradoria igualmente pela aprovação das contas e o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Aqui, senhor presidente, para ser bem econômico, eu estou concluindo pela aprovação das contas, já que não foram detectadas quaisquer irregularidades, de acordo com a análise feita pela CASSE. Em sequência, também se verificou que na movimentação financeira tudo está efetivamente registrado através do sistema SPC Web, de tal modo que eu estou concluindo pela aprovação das contas em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Como voto? Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 601-213, dígito 98, ano 2018. O relator, doutor Ricardo Tinoco de Góes, requerente Edinardo Bernardino Rodrigues Lopes, advogado doutor Kennedy Diógenes. Está em mesa, doutor? Em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se da prestação de contas de Edinardo Bernardino Rodrigues, a campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A comissão emitiu parecer conclusivo pela aprovação e o Ministério Público Eleitoral igualmente. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Na mesma linha do voto anterior, que foi agora julgado, também se verificou que não há nenhuma irregularidade a merecer corrigenda após o parecer da comissão, assim também em face de que as informações bancárias trazidas pelo candidato estão em conformidade com o sistema SPC Web, de tal modo que não há nenhuma irregularidade a ser considerada. E, em conclusão, estou a votar pela aprovação das contas em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601-133, dígito 37, ano 2018. O relator, doutor Vladimir Capistrano, requerente Alexandre Silva, advogado doutor Caio Vitor. Está em mesa, doutor Vladimir? Em mesa, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, a prestação de contas de Alexandre Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Publicado o edital, não houve impugnação, manifestação do órgão técnico pugnando pela notificação do candidato. O candidato foi notificado e apresentou esclarecimentos e documentos. Em seguida, análise técnica conclusiva pela desaprovação das contas. E a Procuradoria também emitiu parecer pela desaprovação das contas e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, no começo do voto eu faço aqui apresento um quadro que detalha todos os recursos arrecadados pelo candidato, tanto os estimados em dinheiro quanto os financeiros, as despesas, recursos financeiros próprios, e digo sobre as 3 inconsistências apontadas pelo órgão técnico. A ausência de registro de doação estimada em dinheiro. A primeira inconsistência identificada pela Casa de respeito à ausência de registro no balanço contábil dos valores desembolsados com alocação ou estimados com a cessão de veículo automotor para cujo abastecimento de combustível foram despedidos recursos financeiros. O candidato apresentou dispêndio com combustível, mas não apresentou dispêndio com locação de veículo, nem com arrecadação de cessão de veículo como receita estimável. No entanto, na fase de instrução, o candidato apresentou o documento comprobatório de veículo de sua propriedade. É um caso semelhante, inclusive, ao que julgamos aqui já nesta sessão, e eu estou, portanto, afastando essa inconsistência como irregularidade, porquanto, ainda que não tenha havido a correta anotação no sistema de prestação de contas,
mas o candidato comprovou a existência de veículo próprio no qual foi utilizado este combustível adquirido pela campanha eleitoral. O segundo item é o excesso do limite de doação financeira mediante depósito bancário. Já é matéria bastante conhecida da Corte. O candidato realizou depósito identificado no valor de R$ 2.400. O limite é de R$ 1.064. Esse valor supera em R$ 1.335,90 o limite permitido e significa 55,66% da receita financeira ou 24,59% do total de recursos arrecadados. Eu digo que a irregularidade é grave, não estão presentes aqueles elementos que permitem a mitigação da irregularidade, tal como a sequência de atos, saque e depósito imediato, e o valor e o percentual expressivo em relação à receita financeira não admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a mitigação da falha. E, portanto, eu identifico essa irregularidade como grave e suficiente à desaprovação das contas. E também há uma terceira inconsistência, que é a omissão de despesa. Foi identificada uma despesa no valor de R$ 500 que não foi informada pelo candidato, foi identificada em procedimento de circularização. E digo que, ainda que haja a afirmação do candidato que se tratou de duplicidade de nota fiscal, mas a significação do percentual não admite a mitigação da irregularidade, como tem ocorrido em outros casos de menor expressividade percentual. E, em conclusão, eu digo que essas duas inconsistências são suficientes para desaprovar as contas, ultrapassam em 40% os recursos movimentados na campanha e, nesse sentido, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela desaprovação da prestação de contas de Alexandre Silva referente às eleições de 2018. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 39, diz 40, o ano 2017. Relatora doutora Adriana Magalhães. Requerente Partido Liberal. Advogado doutor Leonardo Dias de Almeida. Requerente João da Silva Maia, na qualidade de presidente. Advogado doutor Leonardo Dias de Almeida. Requerente Antônio Marcos de Abreu Peixoto, na qualidade de tesoureiro. Advogado Leonardo Dias de Almeida. Está em mesa, doutora Adriana? Está, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho impedimento desse processo. Impedimento anotado, doutor Vladimir Capistrano. Doutora Adriana, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas do órgão diretivo estadual do Partido Liberal, PL, do Estado do Rio Grande do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2016, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096 de 95. Após análise da documentação presente nos autos, a SACEP emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar a existência de falhas que, em seu conjunto, não comprometeriam a confiabilidade das contas. Com vista dos autos, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento do órgão técnico, também opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Em síntese, a irregularidade remanescente na prestação de contas em análise após as diligências diz respeito unicamente à falha na contabilização dos recursos destinados ao incentivo da participação feminina na política, em rúbrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE e sua comprovação por documentos fiscais, onde consta expressamente a finalidade da aplicação. Trata-se de descumprimento da regra prevista no artigo 44 da já citada Lei 9.096 de 95, obrigando a destinação de recursos financeiros em percentual mínimo de 5% ao Programa de Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres, com a devida comprovação nos moldes disciplinados pelo TSE. Não obstante, a SACEP tem apontado violação ao comando normativo acima transcrito, sobretudo no tocante à forma específica do registro contábil sobre a movimentação de tais recursos, em positivo o reconhecimento da natureza meramente formal da impropriedade apontada, em virtude de não ter inviabilizado a análise técnico-contábil da movimentação financeira da agremiação ora requerente. Ao contrário, de acordo com o parecer técnico conclusivo, os recursos distribuídos às candidatas do partido somaram R$ 50.290, o que representa 8,32% dos recursos do fundo partidário destinados ao partido. E, nesse sentido, senhor presidente, eu estou encaminhando meu voto em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo Partido Liberal PL,
relativas ao exercício financeiro de 2016. É como voto. Alguma divergência? Só uma dúvida, só para fins de Pois esclarecimento. não, doutor Ricardo. Na hipótese, houve aplicação do percentual? Houve aplicação, Houve houve aplicação. apenas erro na 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 contabilização. Vou acompanhar a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. O seguinte: recurso eleitoral número 69, dígito 97, o ano 2018, a origem é a 46ª Zona Eleitoral, relatora doutora Adriana Magalhães, recorrente é o partido Podemos, e a advogada doutora Janaína Rangel Monteiro. Está em mesa, doutora Adriana? Está, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os presentes autos de recurso eleitoral interposto pela Direção Municipal do Podemos de Pureza, em face de sentença prolatada pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha eleitoral relativas às eleições de 2018, em decorrência da falta de apresentação de extratos bancários referentes à movimentação dos recursos de campanha e de recibos eleitorais, ocasião em que restou determinada a suspensão do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses. Em sede recursal, o recorrente alegou, no tocante à falha de extratos bancários, ter havido excesso de formalismo e burocracia injustificável e que a simples ausência desses documentos viola o princípio constitucional da razoabilidade, haja vista a Justiça Eleitoral ter recebido tais informações eletronicamente. Entende que desaprovar contas pela ausência de extratos cujo teor é de conhecimento dessa Justiça seria puro burocratismo. Quanto aos recibos eleitorais faltantes, afirma o recorrente ter o corpo técnico da Justiça Eleitoral induzido o partido em erro. Nesse sentido, aduz ter lançado erroneamente como doação na prestação de contas de campanha e não na prestação de contas anual os serviços advocatícios e contábeis apenas para atender a diligência solicitada. Afirma que, não por outro motivo, inexistiu a emissão de recibo eleitoral, do que resultaria a nulidade do apresentado nos autos. Segundo o partido, a prestação de contas apresentada primeiramente seria correta, totalmente zerada, sem prestação de serviços jurídicos ou contábeis, a campanha das eleições gerais de 2018, razão pela qual deveriam ser desconstituídas dos autos as retificações realizadas por confusão do corpo técnico. O recorrente alega ainda ter havido cesseamento de defesa ante a ausência de oportunidade para se manifestar após o parecer conclusivo pelo órgão técnico. Por fim, requer a reforma da sentença para fins de aprovação das contas ou anulação da mesma, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a manifestação do partido acerca do referido parecer conclusivo. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Como vota Vossa Excelência? O voto já está posto aí para Vossas Excelências e eu estou encaminhando no sentido de acolher a alegação da existência de nulidade nos autos decorrente do cesseamento de defesa, já que não foi oportunizado à parte a manifestação acerca do parecer técnico conclusivo. E, inclusive, nós tivemos a oportunidade de nos debruçarmos sobre matéria absolutamente semelhante recentemente, agora no dia 22 de agosto, em um recurso eleitoral que foi da lavra do Dr. Ricardo Tinoco de Góes. E, naquela ocasião, ele também acolhia a preliminar para anular os atos processuais e determinar o retorno dos autos à origem para a renovação da intimação da parte para que se manifestasse sobre o relatório final da comissão. E eu estou encaminhando, inclusive louvando esse nosso precedente, o meu voto no mesmo sentido, no sentido de conhecer e prover o recurso para anular todos os atos processuais praticados após o parecer técnico conclusivo e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado ao prestador de contas prazo para manifestação sobre o parecer, após o que prossiga-se com o regular trâmite processual. É como voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho diante da citação do precedente, eu vou acompanhar. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, eu só a data aí, 25 de setembro, que está no voto aqui. 22. Não, o voto que está disponibilizado é 25 de setembro, só para retificação. Sim, No conteúdo. 25, 24, pois não. No conteúdo eu acompanho. Pois não, vou anotar agora. Doutor José Dantas. Com a relatora, senhor. Doutor Ricardo. Também com a relatora. Doutor Vladimir. Acompanhe a relatora, senhor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. O seguinte,
Prestação de contas número 42, dígito 92, o ano 2017, relatora doutora Adriana Magalhães, requerente o Partido Progressista, advogado doutor Tiago Cortez, requerente Carlos Alberto de Souza Rosado, na qualidade de presidente, não há advogado habilitado nos autos, e requerente José Raimundo de Oliveira Júnior, também na qualidade de tesoureiro, também sem advogado habilitado nos autos. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Diretor Estadual do Progressistas, relativa ao exercício financeiro de 2016, submetida ao rito processual previsto na Resolução TSE 23546 de 2017. Quanto ao mérito, ao que dispunha a Resolução 23464 de 2015. Em exame preliminar, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias expediu o relatório identificado, enumerando as peças ausentes na prestação de contas em análise e apontando a necessidade de se baixar o feito em diligência. Os requerentes, intimados para suprir as falhas apontadas, não se manifestaram no prazo regulamentar. Registre-se terem os autos permanecido com carga ao advogado por mais de 6 meses, consoante se extrai do ofício 26 de 2018 da SPF. Retornando os autos à SACEP, foi emitido o relatório para expedição de diligências 40 de 2019, por meio do qual foram apontadas diversas ocorrências a serem esclarecidas pelo prestador de contas. Intimados para se manifestarem, os requerentes, mais uma vez, deixaram transcorrer inalves o prazo, conforme certidão acostada. Após a análise da documentação presente nos autos, a SACEP emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, por considerar que as irregularidades remanescentes analisadas em conjunto comprometeram a regularidade das contas, quais sejam: a primeira, a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração digital contábil; segunda, a ausência de parecer da Comissão Executiva Provisória ou do Conselho Fiscal; terceiro, a ausência de relação das contas bancárias abertas; quarto, a ausência dos recibos de doações emitidos pelo partido; quinto, a ausência de instrumento de procuração para os dirigentes partidários; sexto, receitas de origem não identificada; sétima, incompatibilidade entre os serviços prestados por empresa e suas atividades cadastradas na Receita Federal; e oitavo, ausência de documentação fiscal comprobatória de despesas custeadas com recursos do fundo partidário. Ao final, a unidade técnica ressaltou ainda a necessidade de devolução ao erário do valor de R$ 30.811,54. Instada a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas com o necessário recolhimento ao erário da referida quantia. Determinada a intimação do partido para apresentar defesa acerca dos pareceres, a agremiação partidária outra vez deixou transcorrer em habeas o prazo para a defesa. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Nos termos verificados pelo órgão técnico, as irregularidades remanescentes na prestação de contas em análise após as diligências dizem respeito a: número 1, a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração digital contábil; 2, a ausência de parecer da Comissão Executiva Provisória do Conselho Fiscal; 3, a ausência de relação das contas bancárias abertas; 4, a ausência de instrumento de procuração para os dirigentes partidários; 5, a ausência dos recibos de doações emitidos pelo partido; 6, receitas de origem não identificada; e 7, incompatibilidade entre os serviços prestados pela empresa e suas atividades cadastradas na Receita Federal. No tocante à ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, trata-se de descumprimento de exigência formal previsto no artigo 25 da Resolução TSE 23464 de 2015. Sobre o tema, a aludida escrituração digital destina-se principalmente ao aperfeiçoamento da atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral sobre os ajustes contábeis partidários anuais, por meio do compartilhamento de informações com o órgão fazendário federal, em ordem a permitir a realização de uma auditoria mais minuciosa, com cruzamento de dados entre os sistemas integrados. Com efeito, a partir do exercício financeiro de 2016, os órgãos estaduais dos partidos políticos passaram a ser obrigados a adotar o sistema de escrituração contábil digital, compreendendo a versão digital do livro diário e do livro razão, bem como a proceder ao respectivo encaminhamento por meio do sistema próprio à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sem embargo de sua relevância, observa-se no caso concreto não ter a ausência do comprovante de envio à RFB da escrituração contábil digital inviabilizado a inspeção dos movimentos financeiros e patrimoniais da requerente, ante a presença de toda a documentação contábil anexa, inclusive livros diário e razão, devidamente registrados no ofício civil competente. Inegavelmente, a existência desses meios físicos possibilitou a SACEP proceder ao respectivo e desejado exame técnico contábil.
Nessa ordem de ideias, não se verificando no caso prejuízo à ação fiscalizatória dessa justiça especializada, é de se reconhecer a natureza meramente formal da referida falha, dado o não comprometimento da auditoria das contas, motivo pelo qual a hipótese vertente no ponto contenta-se apenas com a posição de ressalva. E, nesse sentido, eu trago um precedente, então, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e que transcrevi aí para apreciação de Vossas Excelências. Quanto ao item 2, também é assento na jurisprudência que a impropriedade enumerada possui natureza meramente formal, por não impedir a análise da movimentação financeira e patrimonial do ente partidário pela Justiça Eleitoral. Na verdade, traduz-se em irregularidade que não causa distorção na informação consolidada da movimentação de recursos do partido e não compromete a regularidade da prestação de contas. Quanto à ausência da peça contendo a relação das contas bancárias abertas, muito importa ressaltar o fato de a agremiação partidária ter acostado aos autos os respectivos extratos bancários, contendo o fluxo de recursos financeiros do exercício, mesmo sem ter colacionado peça contábil específica com a relação de suas contas bancárias. Nesse passo, conforme se depreende do parecer técnico conclusivo por intermédio dos extratos bancários ou do Sistema de Prestação de Contas Anual, SPCA, foi possível a SACEP proceder ao exame de toda a movimentação financeira do partido, identificando-se as contas bancárias abertas e vinculadas ao requerente, inclusive em relação à fonte dos recursos de cada uma dessas contas. Há de se atribuir também à referida falha natureza meramente formal, não se vislumbrando também, nesse ponto, prejuízo à regularidade das contas. Relativamente à ausência de instrumento de procuração dos dirigentes partidários, o item 4, tal fato sequer ostenta a natureza de irregularidade imputável ao partido. De fato, tal defeito de representação somente prejudica aos próprios dirigentes e apenas na hipótese de eventual responsabilização por alguma irregularidade apontada, sem a possibilidade de, em tese, qualquer arguição por estes, de nulidade por cesseamento de defesa, nenhum prejuízo, portanto, à falta de tal procuração dos dirigentes traz a prestação de contas do partido. No mesmo plano intelectivo, constatando-se que tal fato não pode ser atribuído a nenhum ato omissivo ou comissivo do partido, de certo descaberia-lhe atribuir, por esse motivo, qualquer responsabilidade por ato de terceiro, máxime quando se sabe da impossibilidade de responsabilização independente de culpa, salvo nos casos especificados em lei, conforme a inteligência do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Feitas essas considerações, é de se afastar a irregularidade apontada. E, nesse sentido, eu trago também, então, um precedente do Tribunal Regional Eleitoral que aponta no mesmo sentido do meu voto. No outro giro, a ausência dos recibos eleitorais, o item 5, já denota maior gravidade, mormente quando se tem em conta que a emissão do recibo eleitoral se traduz em condição de validade da doação e de legitimação da arrecadação do recurso, sendo o recebimento de valores sem a correspondente entrega de recibo eleitoral mácula insanável. Consoante consta do parecer técnico conclusivo e dos relatórios preliminares de diligência, a agremiação foi devidamente intimada a apresentar os aludidos documentos, quedando-se inerte, entretanto. A inércia do prestador de contas em responder ao chamamento dessa justiça para apresentar tais documentos, ainda quando devidamente intimado, prejudicou o exame contábil da movimentação financeira, sobretudo porque não há como se ter certeza acerca da exata dimensão dos recursos movimentados se o partido não os apresenta para escrutínio. Tampouco se permite a essa justiça aferir sequer se foram emitidos os respectivos recibos eleitorais, atestando a regularidade de todas as doações auferidas. Sobre o assunto, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a ausência de determinados documentos na prestação de contas conduz, em princípio, à desaprovação das contas. E, nesse sentido, eu trago um precedente da ministra Laurita Tavares que diz: a ausência de recibos eleitorais configura irregularidade grave e insanável, apta, portanto, a ensejar a rejeição das contas do candidato. Nesse sentido, também há vários outros precedentes aí colacionados e eu sigo em meu voto. Concomitante a tais falhas e omissões, constatou-se a existência de outras irregularidades graves enumeradas nos itens 6, 7 e 8 e que passam agora a merecer detida apreciação por esta relatora. Sobre a regularidade do item 6, receitas de origem não identificada, observa-se ter o órgão técnico anotado que foram detectados créditos bancários nas contas tais sem qualquer menção nos autos, fato agravado pelo não atendimento do partido à diligência ultimada por esse tribunal, caracterizando receitas de origem não identificada no valor de R$ 107,97. Ressalte-se que o recebimento direto ou indireto de recursos de origem não identificada sujeita o ente partidário ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional por meio de GRU até o último dia útil do mês subsequente
a efetivação do crédito em uma das contas bancárias do requerente, à luz do determinado pelo artigo 14 da Resolução TSE 23464 de 2015. O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido no mencionado dispositivo caracteriza irregularidade grave, hábil a ensejar a reprovação do balanço contábil. Demais disso, no item 7, foi apontada irregularidade consubstanciada em incompatibilidade entre os serviços prestados ao partido político, locação de automóvel e organização de reuniões, pela empresa Confie, prestação de serviços, construções e empreendimentos limitada, quando confrontados com as atividades cadastradas perante a Receita Federal do Brasil, que seria a construção de edifícios e serviços de engenharia. Analisando a documentação anexa aos autos, observa-se ter o partido político contratado com a referida empresa em janeiro de 2016 a prestação do serviço de organização de reuniões em prol do movimento da mulher progressista do Rio Grande do Norte, em diversos bairros na cidade de Mossoró, no valor de R$16 mil. Da mesma forma, consta nota fiscal sobre a locação de automóvel marca Toyota, modelo Etios, durante o mês de agosto, no montante de R$ 2.550. Somadas, as duas despesas totalizam R$ 18.550, as quais foram contratadas com empresa cuja atividade empresarial registrada na Receita Federal, construção de edifícios e serviços de engenharia, não condiz com os serviços prestados ao requerente no exercício financeiro de 2016, consubstanciando evidente comprometimento da transparência e confiabilidade das contas prestadas, sobretudo em face da inércia do requerente em prestar os desejados esclarecimentos nos autos. Por fim, no tocante à falha contida no item 8, a unidade técnica apontou a ausência de documentação fiscal comprobatória de despesas custeadas com recursos do fundo partidário, no valor de R$ 30.703,57. A omissão do ente partidário em juntar documentação idônea e bastante para comprovar tais despesas constitui irregularidade grave, pois subtraiu da Justiça Eleitoral a possibilidade de fiscalização sobre a regularidade de gastos efetuados e pagos com verba pública, em ordem a macular a lisura e rigidez do ajuste contábil em tela e, por conseguinte, conduzir a um juízo de reprovabilidade sobre as contas prestadas, inclusive com a determinação de devolução do valor glosado ao erário público. De mais a mais, acaso se estivesse em discussão a presença individual e isolada de algum dos vícios acima relatados, poder-se-ia argumentar acerca da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de mitigação das falhas e consequência aprovação das contas com ressalvas. Contudo, verificando-se no caso em tela tantas omissões, impropriedades e irregularidades, é de se reconhecer o evidente prejuízo à análise técnico-contábil da movimentação financeira em exame. Saliente-se terem sido concedidas ao partido requerente diversas oportunidades para a manifestação das falhas apontadas, e em todas elas o partido permaneceu silente, deixando de trazer à apreciação dessa justiça especializada qualquer espécie de esclarecimento ou documento conducente a um julgamento favorável. Por todo exposto, assiste razão ao órgão técnico e ao Ministério Público Eleitoral, ao reconhecer a existência de irregularidades graves na prestação de contas em apreço, consistentes na ausência dos recibos de doações emitidos pelo partido, captação de recursos de origem não identificada, incompatibilidade entre os serviços prestados por empresas e suas atividades cadastradas na Receita e a ausência de documentação fiscal comprobatória de despesas custeadas com recursos do fundo partidário, as quais, quando analisadas em conjunto, maculam a lisura e a transparência das contas partidárias, o que, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduz à desaprovação das contas. Ademais, diante do que dispõe o artigo 14, combinado com o artigo 49 caput, ambos da Resolução TSE 23464 de 2015, impositiva é a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 30.811,54, do qual R$ 107,97 é relativo à receita de origem não identificada e R$ 30.703,57 correspondem aos gastos não comprovados com recursos do fundo partidário. Ainda, consoante determinação contida na parte final do artigo 37 da Lei 9.096 de 95, o valor a ser devolvido aos cofres públicos deve ser acrescido de multa de até 20%. No caso dos autos, pondera-se ser razoável e proporcional à aplicação do percentual de 10%, para atender ao comando da norma. Deste modo, tomando-se em conta o montante de R$ 30.811,54, tem-se como devida a importância de R$ 33.892,69 a ser paga em 6 parcelas equivalentes, mediante desconto dos futuros repasses de cotas provenientes do fundo partidário, que seriam destinadas ao órgão partidário prestador das contas. Cumpre consignar, finalmente, que o desconto da sanção imposta ao órgão estadual deve ser efetuada pelo órgão nacional do partido, destinando o valor descontado à conta única do Tesouro Nacional,
com a apresentação do respectivo comprovante nos autos da presente prestação de contas. Não havendo repasse que permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo próprio órgão de direção estadual ao Tesouro Nacional, de acordo com a previsão normativa. Destaque-se que o referido desconto no repasse das cotas do fundo partidário para fins de quitação da sanção imposta deverá ser suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral, em virtude do disposto no artigo 49 da Resolução TSE 23464/2015. Forte nesses fundamentos, senhor presidente, eu voto em consonância com o parecer técnico e em harmonia com a Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas do órgão estadual do Progressistas relativas ao exercício financeiro de 2016 e, em consequência, pela devolução do valor de R$ 33.892,69, com os devidos acréscimos legais a ser adimplido no prazo de 6 meses, mediante desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário, ou inexistindo repasse que permita a realização do desconto mediante pagamento a ser efetuado diretamente pelo próprio órgão de direção estadual, devendo, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 60 da Resolução TSE 23546/2017, ser a presente decisão comunicada ao órgão de direção nacional do Progressistas e ainda ser feita a anotação do Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias. É como voto. Desembargador Cornélio Alves, como voto, Vossa Excelência? Foram muitas as irregularidades encontradas, então eu vou votar com a relatora. Doutor Carlos Wagner. Acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também acompanho, senhor presidente, a relatora. Doutor Ricardo Tinoco. Também acompanho a relatora. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, destacando, além do fato das inúmeras irregularidades, como bem disse o desembargador Cornélio, o fato especial de que o partido, chamado 2 vezes, não compareceu aos autos. Inclusive, numa delas, o advogado reteve os autos por 6 meses. Então, realmente, não há como pensar diferente do que fez a relatora. Nesse sentido, eu acompanho integralmente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Vamos à pauta administrativa e nela temos tão somente um processo administrativo que trata das eleições suplementares no município de Alto do Rodrigues. Mas se antes de submeter à corte esta resolução, se não estou enganado, 3 advogados do município de Ceará-Mirim nos procuraram em razão da data que foi agendada a eleição suplementar naquele município. E, embora não tenha tratado diretamente com eles, por questões de agenda, mas se a reclamação de todos era de que O prazo longo, né? a data agendada ela tinha sido superior àquelas que vinha sendo a prática aqui do tribunal. Eu pedi para o pessoal de suporte aqui, a nossa área técnica, fazer o levantamento e nós realizamos, deixe-me ver aqui, eleições no município de Santa Cruz, Pacifica, Galinhos, Parazinho, Pedro Avilino, São José do Campestre, Água Nova, Pendências e Guamaré. E nestes municípios, a gente sempre buscou realizar eleições, obviamente seguindo o calendário do TSE e sempre que possível eleições casadas. O exemplo, a eleição do dia 3 de fevereiro do ano 2019, nós tivemos 2 eleições suplementares, do município de Santa Cruz e do município Pacifica. E o prazo contado da publicação da resolução e a data da eleição, 47 dias, nesses 2 casos. No município de Galinhos, Pedro Avilino, a eleição aconteceu dia 3 de junho do ano 2018. E o prazo da eleição, da aprovação da resolução até a data da eleição, 53 dias, que foi o prazo maior. O menor, que foi a eleição da aprovação de Galinhos, e a data da eleição, 53 dias. Pedro Avilino, 41 dias, pegando já essa carona na data que havia sido agendada de Galinhos.
E aí nós tivemos São José de Campestre e Parazinho, dia 3 de junho de 2019. Pedro Avelino e Galinhos foi 3 de junho de 2018. E nestes dois municípios a eleição aconteceu no mesmo dia e o prazo 41 dias da aprovação da resolução, realização das eleições. Água Nova e Pendências, dia 25 de novembro do ano de 2018. 46 dias da data da aprovação da resolução até a data das eleições. E aí nós tivemos a eleição do município de Guamaré, que foi o prazo mais curto, pelo menos nesta gestão, que aconteceu no dia 9 de dezembro do ano de 2018. Eu me recordo que aqui era o último dia disponível do calendário daquele exercício. Da aprovação até a data da eleição, 39 dias. E, neste caso, nós tivemos o inverso. Lá, o questionamento foi de que o prazo era bastante curto. Inclusive, o objeto do mandato de segurança número 601/981, de 79, do ano 2018, em que foi relator o ministro Jorge Mussi. E aí nós nos deparamos agora com a eleição no município de Ceará-Mirim, que, em face da grandeza do município, com uma extensa área rural, com mais de quase 80 mil eleitores, já tem um diferencial destes todos de que falei. E aí nós tivemos a publicação do acórdão do TSE no dia 11 de setembro. A primeira sessão, depois desta data da publicação, aconteceu dia 17 de setembro, que foi o dia que foi trazido aqui a resolução das eleições do município de Ceará-Mirim. E foi ela aprovada, e aí nós escolhemos, nós tínhamos a opção do dia, as datas seguintes disponibilizadas no calendário do TSE seriam 6 de outubro, que inviável, 11, e aí seria um prazo inferior a 30 dias, inviável, e aí teria a data de 3 de novembro, que coincide com a data do Enem. E aí foi antecipada pelo TSE para 27 de outubro. Antecipada, e aí naquele momento a gente estava considerando que aprovada em 17 de... aprovada aqui, 17 de setembro, a publicação aconteceu 19 de setembro. Nós teríamos 38 dias. Então seria um prazo menor do que o de Guamaré, que já foi questionado. Nós tínhamos também a questão do PJE no primeiro grau, que está sendo implantado e que é uma briga nossa aqui do tribunal, junto ao TSE, para que já seja testado lá no município de Ceará-Mirim. E que estamos enfrentando uma resistência do TSE, mas a gente está brigando para que seja já um teste realizado lá no município. E aí a outra opção que nos restou foi 1º de dezembro, que não é, a contar de 19 de setembro, nós temos 72 dias. Então, e com um detalhe, nós tínhamos ainda já a definição de uma nova eleição para o município de Alto do Rodrigues. Então, também aproveitar toda a estrutura, o trabalho do nosso pessoal para fazer também a eleição casada, que eu digo, na mesma data, com o município de Ceará-Mirim. Então, se a gente tem definido a data de 27 de outubro, que teria 38 dias, seria inviável fazer também Alto do Rodrigues. E agora eu trago e submeto à Corte. A do Conselho Tutelar é dia 6 de outubro. 6 de outubro, que está movimentando também a nossa estrutura de pessoal. Então, essa justificativa que trago à Corte e aos advogados e à sociedade de um modo geral, mas demonstrando que a data da eleição do município de Ceará-Mirim, ela se mostra a que foi viável
para a realização e permitindo, tentando fugir desses questionamentos de um eventual agendamento com apenas 38 dias, que seria extremamente, na minha visão, fora da curva. Então, são essas as justificativas que trago e submeto à Corte a resolução que trata da eleição suplementar no município de Alto do Rodrigues, também agendada para 1º de dezembro. Senhor presidente, só esclarecimento. Não. Em novembro não teria mais nenhuma outra data, não é isso? Não, desembargador Cornélio. Então pronto, não tinha como marcar, né? Novembro, a única data do Foi calendário antecipada. era 3 de novembro, que era a ideia inicial nossa agendar. Mas Só não- que ela foi, por conta da coincidência com o Enem, Aí ficou inviável. trazida para 27 de outubro, que aí Com muito curto seria prazo. inviável, inclusive, realizar. 27 de outubro daria 38 dias, que é o prazo inferior à eleição de Iguamaré, que já na foi realidade questionado. É muito curto. Na verdade, a resolução, a lei que trata das eleições suplementares fala em 40 dias, né, no mínimo. 38 já estaria, inclusive, 38 abaixo estaria abaixo. do prazo mínimo. Exatamente, doutor Vladimir. Doutora Cibele. Eu queria testemunhar, né, na verdade, que realmente fui procurada por advogados questionando a demora, porque seria superior a todos os dias das eleições que já ocorreram, né? Mas já foi votado aqui, né? Ficou decidido já, a menos que seja submetida a uma reanálise. E entrei em contato com a doutora Simone, os critérios técnicos foram explicados. E o ideal era que, de fato, fosse em menos tempo, porque a cassação por essa corte já aconteceu há muito tempo, né? A ilegitimidade da permanência lá, segundo o entendimento do TRE, faz tempo que já foi decidido. Agora, como se conseguiu liminar, e aí a permanência prosseguiu. Então, o ideal é, diante dessa decisão, que houvesse a eleição o mais rapidamente possível para que o povo de Ceará-Mirim pudesse escolher o seu gestor. Contudo, diante dos argumentos de ordem técnica e para evitar mais mandados de segurança, né, já que ficaria em tempo inferior ao de Iguamaré, se a gente deixasse para outubro, realmente eu acho que a decisão do tribunal é lamentável no aspecto da população poder decidir logo, a situação está ainda em aberto, né, fica essa insegurança, mas para fazer uma coisa bem feita, o ideal é que se planeje, né, com bastante cuidado, e essa questão da implantação do PJE também tem que ser levada em consideração. Se a data de Ceará-Mirim permanecer, não vejo razão para que a de Alto do Rodrigues também não ocorra no mesmo período, né? Então o calendário também atrapalha aí, né? Não ajuda. Que nós não Quer temos dizer, a nós liberdade. não temos disponibilidade, né? Exatamente. As datas que temos seria 27 de outubro ou 1º de dezembro. 27 de outubro eu vejo como inviável. Se já cheguei inviável para Ceará-Mirim, Semana passada. mas submeto à corte. Não, por mim permanece. De acordo com o presidente. Eu acho que não tem outra solução. Ah. Não existe Não, outra tem solução. não. E Não é existe essa política solução. Solucionado está, né? Verdade, doutor Casago. Então, todos de acordo. De acordo com o presidente. Então, aprovada a resolução que trata das eleições suplementares no município de Alto do Rodrigues, também agendada para o dia 1º de dezembro. E às 15h16 eu declaro encerrada a presente sessão.